Obrigada, presidenta Denise, deputado Bacelar, os dois presidentes das comissões, ministra da Cultura, Margarete Menezes. Primeiro, ministro, dizer da satisfação e do prazer de tê-la aqui, que nunca se recusou a um convite do Parlamento Brasileiro. Então, a sua presença aqui não é a primeira e não será a última, porque o debate da cultura é um debate central, estratégico para o país. E, nesse sentido, de fato, eu também lamento que, até agora, 80% do tempo não tenha sido utilizado para debater o que a senhora trouxe. A senhora trouxe de realização, de entrega, no momento de reconstrução de um ministério inexistente no governo anterior. Era um ministério inexistente que ficou passeando pela esplanada entre Cidadania e Ministério do Turismo por meses, sem ter lugar para ficar. Esse foi o que o governo anterior fez, até que se localizou como uma secretaria do Ministério do Turismo, sem profissionais, sem recursos, sem nenhuma prioridade, e destruindo as políticas culturais que nós tínhamos realizado até então. Então, isso ficou muito expresso na pandemia, inclusive, quando, se não fosse o Parlamento brasileiro aprovar a Lei Aldir Blanc I e depois a Lei Paulo Gustavo, nós teríamos uma insolvência da vida, até para comer, dos artistas, dos fazedores de cultura, produtores, educadores, professores na área da cultura brasileira. Então, o Parlamento brasileiro, apesar do governo Bolsonaro, salvou a cultura brasileira do desastre que a pandemia exerceu sobre a cultura. Quero dizer também, ministra, que as entregas que estão sendo feitas são entregas diversas, amplas, para o Brasil inteiro, independente de governo, de quem é o prefeito, de quem é o governador, de que ideologia esses governadores e prefeitos têm. Aliás, a senhora citou vários projetos no sul do país e a gente sabe quem são os governantes desses estados. Então, é importante reafirmar aqui que a política tem sido republicana, ampla, diversa, respeitando os parâmetros constitucionais e de uma política que, de fato, quer desenvolver aquilo que os chamados patriotas negam. Os chamados patriotas negam que cultura é identidade, é afirmação do Brasil, é afirmação da sua soberania, afirmação do desenvolvimento, afirmação de uma economia que é fundamental para o crescimento do país, que, inclusive, gera emprego e renda e também bota comida no prato do povo brasileiro e dos artistas e fazedores de cultura. Então, esta contradição entre comida e cultura não existem, né? Eu queria somar meu tempo de líder, desculpa, eu esqueci de pedir, a liderança do governo que eu tenho aí solicitada. Pois não, deputada, mais 8 minutos. Tá. Nesse sentido, ministro, eu acho muito dramático que um parlamentar coloque a cultura como cereja do bolo, como evento, e não como processo, e não como estratégia de desenvolvimento nacional. Desligado meu tempo aqui. Não como estratégia, inclusive, de gerar comida no prato. A comparação com o Rio Grande do Sul me choca, porque foram mais de 112 bilhões para o Rio Grande do Sul. E foi corretamente. E também ajudou a salvar os artistas que também tiveram tudo destruído da sua vida. Os teatros pararam de funcionar, tudo parou de funcionar, e esse dinheiro também ajudou a salvar a arte e a cultura naquele lugar, com a participação, inclusive, do próprio Ministério. Falaram aqui do agricultor. Foi o maior plano safra que a história do Brasil já conheceu, mais de 700 bilhões de plano safra que esse governo passou. Então, fazendo contradição disso com os 15 bilhões da Política Nacional de Blanc. Isso é ridículo. A saúde aumentou em 40% o seu orçamento. E isso são rubricas diferentes, nada tem a ver. Não é o dinheiro da cultura que tira o dinheiro da saúde, ou tira dinheiro da agricultura, ou tira dinheiro da educação. Isso são comparações de quem despreza a liberdade criativa, a potência e o que significa o desenvolvimento pela cultura brasileira. Eu sou autora da Lei Cultura Viva, que se baseou num programa importantíssimo que o Brasil começou a estabelecer a partir da gestão de Gilberto Gil, e diria que essa repetição dessa política em outros países do mundo é o reconhecimento da correção dessa política no Brasil. Eu já participei de alguns encontros internacionais da política da cultura viva comunitária e é impressionante como o Brasil é referência nessa política que está sendo desenvolvida. E é bom que se diga que o governo anterior desprezou, asfixiou, acabou com a democracia da cultura, não reunia Conselho Nacional de Política Cultural, não reunia o Conselho Nacional dos Pontos de Cultura,
não fez conferência e sequer conseguiu renovar o Plano Nacional de Cultura. Nós tivemos que aqui estender o prazo, porque eles não foram capazes de apresentar uma nova proposta de Plano Nacional de Cultura. Então, é muito triste ver que quem não tem moral para falar sobre isso vem aqui questionar a sua moral ou a moral da política cultural que está sendo desenvolvida no Brasil. Quero também levantar aqui, ministra, que, do ponto de vista da OEI, pelos dados que tenho, todos os contratos da OEI foram feitos no governo Bolsonaro e no governo Temer. A senhora está executando o contrato da OEI feito no governo Bolsonaro. Aliás, a OEI é uma entidade multinacional, como é a OPAS, como é a ONU, como é o PNUD, como é todos os organismos, que não precisam nem de licitação. Por isso, eu nem questiono o contrato do governo anterior. Mas é bom dizer, só para dar como dado aqui, é importante que tenho, no governo Temer mais Bolsonaro, a OEI recebeu 230 milhões. Da Unesco, 276 milhões eles pagaram. Do PNUD, 528 milhões. Da OPAS, 10,92 bilhões. E do IICA, 274 milhões. Foram contratos do governo Bolsonaro e Temer. E vem questionar a contratação para a COP ou para o G20. Que moral tem essa turma para falar essas coisas? Fica inventando coisa aqui, fica inventando mentira para lhe colocar no canto do ringue. Mas a senhora não vai ficar no canto do ringue, porque está dentro da legalidade, dentro da impessoalidade, dentro de contratos já realizados. Então, esse canto de ringue não lhe serve e não serve à base do governo Lula. E mais, um canto de ringue que tenta lhe colocar como profissional da arte e da cultura, quando houve... É bom dizer aqui para os bolsonaristas, que, aliás, eles perguntam e saem, eles não ficam para ouvir a sua resposta, né? É bom dizer que o Comitê de Ética da Presidência, os 2 relatores do seu processo foram nomeados pelo ex-presidente Bolsonaro, que estão lá no Comitê de Ética, não foi ninguém nomeado pelo presidente Lula. Eles permanecem no Comitê de Ética e eles foram os relatores da sua consulta. Então, isso lhe retira de qualquer suspeição sobre uma parcialidade ou um favorecimento ao seu trabalho. E venha, por favor, sempre com a sua carreira, porque a senhora é uma cantora espetacular e precisa estar dentro da cultura brasileira, e nós precisamos da senhora na sua carreira. E na questão da Lei Rouanet, é bom também dizer que o governo Bolsonaro, somados todos os seus anos, tem 7,1 bi na Lei Rouanet. 7,1 bi. E quem aprova o incentivo é o Congresso Nacional, que diz quanto que pode ir de incentivo para a cultura ou para qualquer outro setor. Aqui no governo Lula foi 2,3 bi em 2023 e 3,0 agora em 2024. Isso foi autorizado pelo Congresso. E é bom que a Lei Rouanet exista, como a Lei Sarney existiu, e nós não precisamos suprimir, nós não podemos suprimir o mecenato cultural. Isso é um importante instrumento. Aliás, quando o governo Bolsonaro não botava nenhum tostão na cultura, quem salvou foi exatamente o patrocínio da Lei Rouanet, que nós tentamos aqui alterar os critérios, como disse o deputado Luiz Lima, pelo Procultura, e o Congresso não aprovou. A CPI da Lei Rouanet, que aqui foi feita, não apontou nenhuma irregularidade, muito menos do ex-ministro Gilberto Gil ou de qualquer outro ministro dos governos Lula e Dilma, e apontou, a partir dela, uma lei para mudar, inclusive, o Procultura, favorecendo uma lei boa que a gente quer aprovar no Congresso Nacional para estabelecer critérios de descentralização para o país do uso da Lei Rouanet e digo do deputado Luiz Lima, também de critérios de para que segmentos vão a Lei Rouanet. Isso está em projeto aqui. Nós é que temos que dar essa resposta. Por enquanto, o governo regula o seu processo. E, por fim, ministra, dizer o seguinte, nós aqui temos tentado falar a verdade para a sociedade brasileira, mas a irresponsabilidade de alguns deputados aqui, infelizmente, não permitem. Ontem eu ouvi o deputado Lindbergh falar na inquirição, lá no depoimento do ministro Lupe, que é preciso ter um protocolo de comportamento aqui, porque nós estamos perdendo o parâmetro daquilo que é algo civilizado. Então, as pessoas nem tremem o rosto para mentir aqui. É mentira, e se baseia num órgão de imprensa para lhe acusar, sem um dado real na mão. 16 bi da Lei Rouanet, de onde é essa fonte? De onde tiraram esse dado? Tem que chegar aqui e dizer, eu estou dando dados aqui do Portal da Transparência e da página oficial do Ministério do Orçamento da República. Tem que pegar dados de fontes reais, verdadeiras e que são absolutamente confiáveis. E, por fim, ministro, dizer o seguinte, que 15 bilhões foram aprovados em 2022. Não foi ontem, não foi segunda-feira. A Política Nacional de Blanc, eu tenho orgulho de ser autora,
junto com a coautoria da deputada Alice e deputado Renildo Calheiros, essa lei foi aprovada em 22 e os 15 bi eram para 5 anos. 3 bi por ano é um dinheiro importante, é um marco importante da cultura brasileira. E agora o que nós fizemos foi alterar alguns critérios a partir da experiência que o Ministério teve na sua execução, para fazer com que essa lei pudesse ter, inclusive, critério de execução de municípios e estados e que ela perdesse, inclusive, o prazo de 5 anos. Agora, a Política Nacional de Blanc é uma lei perene, permanente, para o susto, a tremedeira e a angústia dos bolsonaristas, porque eles não acham que cultura é importante. Então, apesar deles, da obstrução deles, nós vencemos a obstrução e aprovamos a PNAB como lei permanente garantida no orçamento anual ad eternum, a não ser que esse Congresso resolva derrubar essa lei, o que eu não acredito, porque a cultura brasileira tem força, tem resiliência, tem pluralidade, tem seus conselhos e tem a capacidade de manter uma política de cultura no país com o apoio do seu ministério. Nós estamos juntos com a sua gestão, apoiando a sua gestão e lhe apoiando pessoalmente diante de tantas agressões e denúncias e violências que lhe fazem. E eu lhe apoio não só como ministra, mas como mulher negra e como uma mulher... 3, mais 9.